número 10, passo da manutenção. E dentro do passo número 10, da manutenção, está um passo, uma lição chamada meditação. Então, depois, como eu tenho falado sempre, depois que os irmãos tiverem contato com o grupo de passos, vão entender melhor esses processos aqui, mas nós podemos falar deles, independente de ter ou não feito, né, o grupo de passos, porque são passos que acompanham a nossa vida cristã já, né, antecipadamente já. Quando começamos a caminhar com Cristo, algumas destas são já alvo da nossa, do nosso investimento, né, da nossa disciplina. E esse passo da meditação é algo que já está sendo observado por nós como igreja. Nós já temos dado passos nessa direção, incentivando, né, que a Igreja do Senhor esteja se cada vez mais envolvendo com as Escrituras Sagradas, buscando meditar nas Escrituras, sabendo que há nelas vida, orientação e crescimento, tanto espiritual quanto para a Igreja do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor lá em Colossenses 3,16 diz assim, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Nova tradução na linguagem de hoje, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Vamos orar? Pai eterno, mais uma vez oramos. E agora, Deus, oramos pedindo que o Senhor me instrumentalize para trazer algo ao coração dos meus irmãos, para que eles possam ser aperfeiçoados segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Quero de antemão agradecer ao Senhor pelo louvor que participamos aqui, pelo momento intercessor, que eu sei que alegra o teu coração, ver os teus filhos clamando por outros irmãos. E agora, fechando, Pai, também este tempo com a mensagem da palavra, a meditação da palavra, e logo depois, mais um assunto que enche teu coração de alegria, que é os filhos conversando, os filhos abrindo o coração, os filhos confessando. E depois um outro momento importante para o Senhor, onde tomamos um chá, um café, onde provamos de uma bolacha, onde sorrimos juntos como irmãos, enfim. Deus, um processo, como disse a irmã, um banquete na tua presença, banquete o qual clamamos ao Senhor que mais e mais filhos teus compreendam a importância e do quanto eles são carentes. Neste exato momento, sabemos que irmãos nossos estão carentes da ministração da tua palavra em seus corações, mas estão teimosos em suas próprias escolhas. Nós repreendemos toda a ação do inimigo e clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo haja nos nossos corações, nos corações dos nossos irmãos também, para que estes momentos de tratamento sejam levados a sério por nós e por aqueles que o Senhor colocar no coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, então meditação, né? É a meditação da palavra de Deus. Irmãos, olhando então o assunto meditação, me diga, estimular a fé tem relação, né, eu já perguntei isso uma ocasião já no culto, estimular a fé tem relação com conhecimento, né, esse relacionamento com Deus, né, ele é estimulado pelo conhecimento ou ele é estimulado pela fé? Como é que funciona isso? O que os irmãos acham? Estão me ouvindo? Bem? Tranquilo? Como a gente não tem retorno, né, eu fico meio em dúvida. Mas o que é, então, a questão? É fé ou é conhecimento? Qual das duas coisas? Como é que funciona isso? O que os irmãos acham? Né? Pense bem, né? Então, normalmente, a gente é estimulado na fé para a gente poder dizer que não fui estimulado na fé e vou dando passos de fé. E aí vou dizendo, eu conheço mais a Deus porque eu estimulei minha fé e vi Deus agir. Mas se você for pensar bem na prática, meus irmãos, é uma coisa um pouco confusa. Porque se você for pensar bem, quando que a gente começou a estimular a fé?
Quando nós começamos a dar os passos de fé em áreas que a gente nem sabia se o terreno era tão firme assim? A partir do momento que a gente conheceu mais de Deus. Seja através de testemunhos, assistindo, provando de familiares que a gente viu já trilhando, que nos estimularam. Então, baseado no conhecimento que eles tinham, a gente dizia assim, Deus é vivo, né? Quantas coisas já fez por você? Eu vou caminhar nessa direção. E em nome do conhecimento prévio do que Deus já tinha feito, eu dei meus passos de fé, né? Então, o mais simples ainda, né? Eu gosto sempre dessa ilustração. O pai que coloca o filho na mureta e diz assim, pula, filhão. Né? Ele não, dependendo da criança, nem espera o pai, né? Pula, já está no colo dele, tem que se cuidar para não derrubar. Porque quanto mais o pai fez isso, quanto mais ele brincou assim com o seu filho, maior a confiança. E na realidade, pai, vai naquele outro muro agora, mais alto. Não, filho, assim se quebra os dedos do pai. Fica nessa altura mesmo. Porque quanto mais ele é estimulado em ver que o pai dá conta, que o pai cuida, ampara, mais ele confia e mais ele se lança. Por quê? Conhecimento de caminhada com o pai. Então, irmãos, a fé, ela não é um instrumento louco, assim, um instrumento, como é que eu posso dizer? Incoerente, irresponsável, né? Não, insensato, não. A fé, ela é estimulada por uma caminhada. Pessoas que vão caminhando com o Senhor, e é de fé em fé. Eu gosto de usar aquela ilustração, que eu já usei em vários casos de gabinete. Eu gosto da ilustração de Davi, né, que cuida lá das ovelhas, né, e que aparece lá o leão, aparece o urso, né, e depois ele enfrenta um gigante na vida dele, né. Então tem o leão, tem o urso, daí tem o gigante, está sentado o gigante, leia lá, está sentado. Então depois ele fica em pé, daí parece que eram perto de 3 metros de altura, né. Então ele foi, olha a verdade bíblica, ele foi gradativamente avançando. Primeiro lá no campo. Se ele reprova lá no leão e no urso, ele não dá conta do gigante. Se a mira dele, né, começou certamente com as pedrinhas jogando em pedra, né? E depois ele foi estimulando e a fé dele foi crescendo. Baseado do quê? No exercício do seu relacionamento com o Senhor, né? Provavelmente compondo já os seus salmos lá enquanto cuidava das ovelhas do seu Senhor. Conhecimento do Senhor. E como é que se adquire isso? Através da palavra de Deus. Não tem atalho, não tem atalho. Então, irmãos, é isso, né? Nós somos motivados pela fé. Algumas vezes vamos trilhar em caminhos que a gente desconhece, mas o conhecimento do Deus a quem servimos vai nos dar tranquilidade, mesmo que a coisa não saia do jeito que a gente queria. Mas a gente vai ter a consciência. Deus está comigo, eu orei, eu busquei o Senhor, eu estou trilhando. Se essas portas não se abriram, alguma outra coisa Deus está trabalhando nesse processo. Então, é preciso buscar as Escrituras. Neste passo 10, lição 21 aqui da meditação, então, nós somos estimulados a buscar, então, agir conhecendo mais o Senhor através da sua palavra, para a nossa fé ser amadurecida cada vez mais, né? Então, é isso, né? Agindo com coerência bíblica, mas estimulados na fé, baseado no conhecimento que nós vamos ter do Senhor. Então, irmãos, quando caminhamos com o Senhor, é preciso, então, manter um novo estilo de vida. Quantas e quantas vezes, né, teve uma pessoa que chegou à igreja, quis descer as águas, estava querendo muito descer as águas, peguei e falei assim, olha, tem que fazer o discipulado. Não, já fiz, já no passado, com outra pessoa aqui da igreja. Falei, então tá, então vamos revisar? Vamos. Mas não fiz, não acompanhei, ninguém acompanhou. Mas batizamos, né? Porque, afinal de contas, alguém da igreja tinha feito no passado, conversei com quem fez, foi feito. Falei, então vamos lá. Aí, depois que desceu as águas, né, começou um relacionamento, e eu disse assim, olha, precisamos conversar sobre esse relacionamento. O rapaz é cristão? Sim, ele frequenta lá, tal lugar. Falei, bacana, vamos marcar para a gente ter um gabinete juntos? Para buscar santidade nessa relação, né? Não é porque vocês são mais velhos, né, que não vão manter a santidade. Isso traz maldição para a sua vida, para a sua família. Então, vamos lá. Né? Eu chamei, tal, conversamos. E aí, gente, vocês vão ficar por aqui? Como é que é?
Vai rolar o casamento? Como é que tá? Tá. Não, a gente está namorando. Um olhou para o outro, ficaram escandalizados com a minha pergunta. Falei, não, é que namoro de crente não é para ficar de enrolação, né? Namoro de crente é ou para casar, ou para se conhecer e falar, não é para mim, e cada um vai para o seu canto, né? Não é para fornicar, não é para, né? E vamos lá. E aí depois, então, tinha um segundo encontro, o meu interesse era ela, que era ovelha, né? Ele não. Mas aí eu quis marcar um segundo encontro, ela falou na época para a Ivânia, né? O que ele quer comigo? Ela falou assim, pastoreio, cuidando. Não, não quero isso não. Eu falei assim, não, mas quando você decidiu ser membro da igreja, o processo do cuidado está junto, né? Então, faz parte do processo. Ah, não, eu não sabia que era assim, eu só quero entrar aí, eu vi a mensagem e ser membro da igreja. Não, não, isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã, isso aí você podia fazer sem se batizar. Né? Não, a partir do momento que você batizou, você é um membro da igreja, você carrega um testemunho como uma serva do Senhor. Né? Então, o que ele está querendo fazer com você não é chatice, não é encheção, é cuidado. E aí, acabou que a pessoa não quis mais vir, apareceu depois algumas vezes, mas nunca quis firmar. Não entendeu que mudança de vida é uma exigência daqueles que caminham com o Senhor. Vai acontecendo, né? É um processo que precisa acontecer. É um novo estilo de vida. Porque aquilo que eu gosto de relembrar, né? E o CR muitas vezes se fala disso, né? Buscar resultados diferentes agindo da mesma maneira é insanidade, né? Atribuem essa frase a Einstein, né? Não sei se é verdade, mas buscar resultados diferentes agindo da mesma maneira é uma insanidade, e muitos fazem isso em nome da fé, né? E aí acontece aquilo, né? Como é que tá, irmão? Tudo bem? Não, o devorador. Ó, devorador, não precisou nem dele, né? Tá agindo por conta, né? O devorador pega e olha assim, ué, o que eu tenho com isso, rapaz? Você que foi responsável, fui eu não. Né? Você que foi lá e fez lá, não a Bíblia Viva, né? A BV Financeira. Você correu atrás, não fui eu não. Então, meditar nas Escrituras e conhecer mais o Senhor nos ajuda a mudar a forma que agimos. E aí os resultados começam a ser diferentes também, né? Não adianta plantar lá, né, semente de mimosa e querer colher maçã, nunca vai acontecer. Não adianta semear no terreno do pecado querendo colher bênção. Isso não existe, né? Então nós precisamos meditar na palavra de Deus e orar. Isso não tem autenticação real no nosso coração, a palavra ministrada aqui, sem que nós tenhamos a nossa porção também na nossa individualidade. Não adianta, né? Aqui alguns irmãos já vão se situar aqui, né? Gente que ajudou no processo de aconselhamento da igreja, mas sabe, né? Recomendamos gabinete e recomendamos tratamento psicológico, né? Pessoas optaram pelo tratamento psicológico, né? A irmã Sônia já vai lembrar. Né? E quando chegou a hora do gabinete, não queria, porque queria primeiro se tratar para remediar as coisas, para chegar aqui já com um serviço já mais feitinho, né? A lavagem externa já pronta, só para fazer uma interna depois. Não é assim que funciona, né? É importantíssimo, a gente incentiva, né, o tratamento psicológico. Inclusive, né, estou num processo também, descobri ali um método ali de um profissional que quase me sai zero o custo, né? Já estou enchendo o ouvido dele lá, para que ele profissionalmente possa me ajudar. Mas eu tenho plena consciência que eu tenho meia hora, 40 minutos com ele, mas tem 1h30 de aplicação no texto sagrado. Porque é este texto que, ministrado na minha vida, agora com o apoio também de alguém de fora, que transforma. Então, eu estava meditando durante a semana, o Espírito Santo me falando sobre algumas coisas relacionadas à minha família. Cheguei nos homens aqui a sábado, falaram sobre filhos, sobre criação de filhos, sobre testemunho, sobre um homem segundo o coração de Deus. E aquilo bateu com tudo aquilo que a minha semana estava sendo ministrada pela palavra. Então, chegou lá, só arrematou. Não importava quem fosse falar, se ia ser doce, se ia ser duro, não interessava, porque o meu coração já estava preparado. E assim é aqueles que buscam meditar na palavra de Deus. O coração vai sendo preparado para receber essa mensagem. Então, se ela vem rude, não vou me magoar e deixar de obedecer. Não. A
pessoa precisa mudar o seu comportamento, mas eu tenho consciência, o que ela disse é necessário para a minha vida. Eu preciso de transformação nessa área. Então nós precisamos. Porque meditar melhora o nosso relacionamento com Deus. Eu até trouxe aqui o irmão Reginaldo, me deu aqui, e eu já passei um vídeo sobre esses dados aqui, mais completos, né? Mas o Pão Diário está investindo agora numa Bíblia que ela é um padrão tipo livro, ela não tem capítulos nem versículos, é para a pessoa ler corrido, né? Assim, então eles entendem que isso pode trazer uma maior fluidez na compreensão, então estão estabelecendo esse projeto, e até atores da Record, uma galera aí tá recebendo esse material para meditar. E aí nesse projeto eles relembraram uma coisa. Olha aqui, daí eu até trouxe para os irmãos aqui. Ao longo de 8 anos, a Biblical Engagement, né, lançada recentemente no Brasil como Centro de Pesquisa Bíblica, entrevistou 100 mil cristãos ao redor do mundo com práticas espirituais mais comuns do cristianismo. Elas são oração, leitura bíblica, meditação, jejum, viagens missionárias, frequência em uma igreja local, escola bíblica, estudo da Bíblia, pequenos grupos, leituras de livros cristãos, ficção e não ficção, né, dentro da visão cristã, ouvir música cristã e frequentar escolas cristãs. Embora todas essas práticas sejam benéficas, os dados mostram que nenhuma delas promove tanto crescimento espiritual e mudança de vida quanto a leitura das Escrituras. De acordo com esse centro de pesquisa, alguém que se envolve com a palavra de Deus 4 ou mais vezes por semana é radicalmente de alguém que não tem essa prática. Ou seja, um crente que lê pouco a Bíblia tem poucos comportamentos análogos de um cristão. Mas o que lê a palavra, no mínimo, em dias alternados, é totalmente transformado. Quem lê a palavra de Deus ao menos 4 vezes por semana, segundo a pesquisa, é 228% mais propenso a compartilhar fé, 407% mais disposto a memorizar as Escrituras, 59% menos inclinado a consumir pornografia, 30% menos suscetível a lutar contra sentimentos de solidão, né? Então, por estes dados, né, o Ministério Pão Diário está desenvolvendo essa mudança, para que nós, né, pudéssemos também estreitar mais. Nós precisamos do material do Pão Diário para isso? Não, né? Até eu particularmente lá, gosto dos capítulos e dos versículos, para mim é mais fácil. Mas achei interessante, tudo na intenção de levar as pessoas a meditar nas Escrituras. Então, meus irmãos, nós precisamos cada vez mais nos relacionar com Deus. Não existe outra maneira de fazer isso, a não ser através da meditação das Escrituras. Hoje a nossa igreja tem a ferramenta dos mentores para nos ajudar a ver a Bíblia sobre uma outra perspectiva, ter na Bíblia algo mais próximo de nós, os homens e mulheres da Bíblia como se estivessem próximos de nós, com uma mensagem para o nosso coração, e tem sido abençoador. Então, envolva-se com isso. Eu não fui convidado ainda para esse grupo, procure a irmã Patrícia, me procure, para a gente poder inserir você também, mas não deixe de estreitar com a palavra de Deus. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não existe outro caminho, e você vai ouvir isso até Jesus voltar, ou até o nosso coração parar de bater, porque é importante. Quando meditamos melhor o nosso relacionamento com Deus, nós começamos a pensar de maneira que agrada o coração do Pai, nós não entramos em determinadas questões que não são edificantes, nós somos mais seletivos no tipo de diálogo que a gente mantém, nós aprendemos melhor a fazer a vontade de Deus, né? Então, só que não existe nada que exija tanto de nós. No livro Mentores, há uma parte que ele diz assim, que existem 2 caminhos, o caminho da consequência e o caminho da disciplina. Os 2 são muito caros para nós. Um é caro na entrada, outro é caro na saída. A disciplina é caro na entrada. É difícil você separar aquele tempo, acordar 1 hora mais cedo, né, para definir esse tempo para você. É difícil mesmo. E às vezes você vai dormir às 10, às vezes você vai dormir 1 da manhã, dependendo da rotina da sua casa. Mas quando há esse investimento e a disciplina é presente, você tem sabedoria nas escolhas, sabedoria nas decisões, a tua palavra é regada pela palavra de Deus.
agora tem o caminho da saída. Ah, não, minha vida é muito corrida. Deus conhece o meu coração. Quando eu estou indo para o trabalho, lá no ônibus, eu acho minha cabeça, eu oro. Deus sabe do meu coração. Vai ter um preço de saída. Né? O preço de saída é a consequência. Consequência de, quando precisa tomar uma decisão, não tem a mente de Cristo para decidir. E aí tanto se compromete, sofre, quanto leva as pessoas que estão ao teu redor a sofrer também. Então nós precisamos, né, meditar na palavra de Deus. E aí a gente recebe forças de Deus para realizar a sua vontade. Então, medite na palavra de Deus. Faça a sua leitura bíblica, marque um livro, escolha, tenha ao seu lado ali um caderno, uma agenda, né? Uma lapiseira ou uma caneta ao lado. Veio um compromisso à mente, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta. Não tem problema, vai acontecer com todos nós. Anota lá, num cantinho desse caderno, ver depois a conta e volta a tua atenção aqui. Aí você não vai ficar sendo visitado porque aquela informação está lá e depois você dá jeito nela. Mas você vai conseguir. Algo te chamou a atenção, anote, né, ali ao lado. Né, algumas perguntas aqui que o próprio estudo do CR recomenda. O que Deus está me dizendo? Né? Segunda, o que eu vou fazer a respeito do que Deus me disse? E sair para o dia, né, com essa informação no seu coração. Confesso que não foram todas as vezes, mas, meus irmãos, algumas vezes, eu saí da meditação ali da palavra imaginando, isso é para mim, né? Isso é só para mim. E sair dali e ter uma carência no meu dia e aquela palavra ela cai como uma luva sobre a vida das pessoas. Porque Deus trouxe. Eu falei, Deus, que bênção! E já aconteceu, irmãos, de coração. Isso aconteceu mais vezes do que as vezes que eu estava preparado. De chegar numa situação e eu ficar ali, não, mas vamos estar orando, né, irmão? Né, irmã? Vamos estar orando por isso, em nome de Jesus. Até falar alguma coisa, mas orar e aí para minha casa. Falei, meu Deus, deixa eu terminar agora a minha leitura que eu não terminei. E, irmãos, de coração, só aí nesse ano aconteceu isso umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Aí eu vou ler o trecho das Escrituras. Estava lá exatamente a demanda que aquela pessoa precisou. Falei, Deus, tá bom, precisa assinar assim também. Eu entendi. Irmãos do céu, então por isso eu tenho procurado de manhã ali, né? Hoje foi antes da live, né? Antes da live já fiz minha leitura, depois fiz a leitura da live para guardar isso no meu coração, porque durante o dia eu sabia que eu podia precisar. E quando eu não fiz, eu precisei, só que daí era tarde demais. Mandei para a pessoa, né? Copiei o texto, mandei, olha, a gente estava conversando hoje, mas não teve o mesmo efeito do momento que ela me procurou, né? Então, irmãos, é bênção do Senhor. Além de nos alimentar, nos dá a oportunidade de abençoar também. Então, precisamos nos aplicar às Escrituras Sagradas e, obviamente, à oração também, né, em nome de Jesus, porque é assim que nós vamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Então, fique atento, coloque isso como uma prioridade no seu coração, meditar nas Escrituras. Vai fazer a leitura bíblica anual? Faça. Eu tinha um discurso, quero terminar com isso, eu tinha um discurso no passado. Eu dizia assim, não vejo, eu e o pastor Reginaldo, doutor Reginaldo hoje, né? Missionário Reginaldo agora, né? Ele saiu da Fabapar e agora está atuando no litoral paranaense como missionário. E eu falava com ele na época, eu não vejo vantagem em ler a Bíblia em um ano. Vai ler 3 capítulos durante a semana, 4 no final de semana, né? Daí termina até um pouquinho antes. Não vejo vantagem. Eu prefiro ler um capítulo por dia. Se for o caso, até uma perícope, né, que é aquela parte que tem o negritinho em cima, né? A gente chama de perícope. Prefiro assim. Irmãos, até ter uma mentoria há uns 5, 6 anos atrás, onde nós fomos desafiados a ler a Bíblia em um ano, né? Juntos. Que trabalho que deu, meu irmão do céu! Eu falei, não vou conseguir esse negócio, não. Muito difícil, né? Muito difícil. Falei, mas agora eu vou começar. Não foi um ano, foi 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Mas foi, agora eu vou terminar esse negócio aqui, né? Porque a gente acaba lendo no seminário a Bíblia inteira, sim, porque você tem que ler todos os livros para discuti-los, né? Tem todos os livros sendo debatidos em um determinado momento. Mas eu, devocionalmente, nunca tinha feito. Fiz, meus irmãos, eu não digo mais o que eu falava no tempo do pastor Reginaldo. Sabe por quê? Pelo seguinte, não importa, ele é um livro de fé. Ele é um livro que apresenta o Criador. Então, irmãos, digo a vocês, só o fato de você se dedicar sobre ele,
já tem unção, já tem bênção do Senhor. Só você pegar com a dedicação de querer conhecer o teu Deus, já tem unção. Agora, se você decidir meditar de fato, parar e aplicar esse tempo, aí, meus irmãos, boa parte hoje daquilo que eu faço link nas mensagens, sabe o que foi? Durante a leitura anual, eu falei, parece que no Novo Testamento tem uma passagem parecida com essa aqui. Eu paro, vou lá, acho no Novo Testamento onde está, volto nesse texto do Antigo, marco, isso está no Velho, e vou lá no Novo e marco, isso está no Novo. E a minha Bíblia vai ficando enriquecida, e o meu coração também, que dá a gente condições de compreender melhor, inclusive glorificar mais a Deus, porque a gente vê o cumprimento das profecias do Antigo Testamento no Novo Testamento. Achei tão bonitinho. Eu estava lendo lá o texto sagrado, quero terminar com isso. Estava lendo lá e vendo que Jesus, né, até que houvesse um momento dele romper, como se fosse com os alimentos, né, derivados do leite, o texto sagrado estava dizendo ali que ele seria como uma criança normal. Eu falei, então quer dizer que Jesus foi uma criança, a Bíblia não houve pecado algum, mas ele desfrutou de todas as peraltices de uma criança, até chegar o momento onde de fato, né, eu fiz ponte lá com o Novo Testamento, falei, peraí, o Novo Testamento diz também que ele crescia em estatura, em conhecimento de graça diante de Deus e dos homens, ou seja, ele não tinha tudo aquilo que ele conquistou na fase adulta. Ele foi edificando essas coisas no processo da sua vida. E esse lado da humanidade de Jesus tocou meu coração. Eu falei, que coisa maravilhosa, né? A gente imaginar, às vezes vendo as nossas crianças peraltinhas correndo por aqui, imaginando, Jesus deu trabalho para os seus pais também. Mas ele não pecou. Mas ele deu trabalho como uma criança ingênua levada o faz. E que delícia a gente aproximar Jesus de nós com essas experiências. Como é que a gente adquire isso? Meditando na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. E a pergunta que fica aqui para o nosso coração é, você tem reservado um tempo para refletir na palavra de Deus? Essa vai ser a pergunta de hoje. E se não, que tal assumir esse compromisso? E já quero aproveitar que na próxima semana, né, irmão Gustavo, como é que foi essa semana em relação à palavra que nós nos comprometemos, aqueles que vão assumir esse compromisso, para na próxima semana a gente perguntar como é que foi essa experiência, o que Deus falou com você durante a semana. Né? Um exercício aqui, caso você assuma esse compromisso no dia de hoje. Amém? Então vamos nos reunir em grupos. Né? Peço mais uma vez licença aos irmãos, por conta do assunto do Monte Castelo, terei que me deslocar para abrir uma live com a diretoria, mas que os irmãos tenham um encontro abençoador em nome de Jesus.